Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui já nesse quinto dia desta campanha com o tema Portas Abertas. Nos dias anteriores passei por vários temas e cada dia voltado para uma área da nossa vida e hoje voltado para a nossa vida ministerial. O texto base que eu sempre cito está em Marcos capítulo 7, versículo 34, a última parte, onde diz... Assim que Jesus suspirou e disse Efatá, que quer dizer abre-te. E falando em portas abertas, na vida ministerial, Deus me leva a um texto muito conhecido, que se encontra no Isaías, capítulo 6, que tem como tema Isaías, como epígrafe, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. E diz o versículo 1 e o verso 5, que eu vou estar lendo, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E o versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aproximadamente no ano 736 a.C., o rei Uzias morre, e foi um ano de morte, um ano de tristeza. E nós estamos vivendo também um ano de muitas mortes, um ano de muita tristeza para a nação, muitas famílias enlutadas. Mas nós temos um chamado, você tem um chamado. Isaías, ele tinha um chamado. E quando o rei Uzias morre, ele teve uma visão. Eu espero e eu creio, eu profetizo, e você terá visões acerca do seu chamado, assim como Isaías teve. Deus tem um grande chamado na vida de Isaías, e antes Isaías ficava apenas olhando para o defeito dos outros e dizendo, ai desse, é daquele, mas de repente quando ele tem aquela visão, quando ele teve aquela visão, ele caiu em si, e ele disse, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. E a visão que Isaías teve foi que ele viu ao Senhor sentado no alto sublime trono, e ele teve uma visão que os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que quando Isaías ele cai em si, que ele diz, ai de mim, estou perecendo, estava no meio de um povo de lábios impuros, e ele foi contaminado, e quando ele teve aquela visão, quando ele contemplou a glória de Deus, ele fez essa declaração, ele declarou, ai de mim, coitado de mim, que estou no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Então, mesmo diante dele estar naquela situação, no meio de pessoas de lábios impuros, Deus, pela sua misericórdia, deu uma visão a Isaías, abrindo os olhos espirituais de Isaías, que ele tinha um chamado muito lindo e forte na vida de Isaías, e que ele tinha que tomar uma atitude de sair do meio da roda dos escarnecedores, de sair do meio deste povo que trazia más influências. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Isaías estava dessa forma. Isaías estava prestes a praticamente abrir mão do seu chamado, perdeu o chamado, mas Deus, pela misericórdia, Deus dá uma visão a Isaías. E assim, quem sabe, você tem um chamado, e talvez você está aí, você deixou os caminhos do Senhor, ou talvez você está esfriando na fé porque está próximo a pessoas que têm trazido más influências, pessoas carnais, pessoas que não têm a visão de Deus, e você está se esfriando na fé, a sua fé está se esvairindo, você está desapercebido, mas a ordem de Deus para você nesta noite é para que você se torne para Deus, é para que você busque a presença de Deus, que você peça a Deus uma direção, peça visão acerca do seu chamado. Talvez você não sabe, talvez você não entendeu ainda que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, assim como escolhera o profeta Isaías, e que o Senhor tem um chamado na sua vida, e que o Senhor te chama nesta noite, aleluia, para que você volte, para que você se volte, para que você faça um concerto com Deus, para que você renove a aliança com o Senhor, assim como o profeta teve, aleluia, como o profeta, ele renovou a aliança com Deus, ele fez aquela declaração diante de Deus, ai de mim, eu estou perecendo, mas quando ele faz isso, Deus envia o anjo para que pegue uma brasa do altar,
com a tenaz, é como se fosse uma pinça, o anjo chegasse e pegasse aquela brasa, né, para não se queimar, porque se você vai pegar no fogo, você se queima. E quando nós estamos na presença do Senhor, você está buscando a Deus, aleluia, você está buscando a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos estar sempre buscando a Deus. O fogo do altar não pode se apagar. E como o fogo do altar estava aceso, o anjo do Senhor pegou aquela brasa com a tenaz e tocou nos lábios de Isaías. Porque o fogo de Deus, ele é fogo consumidor. Ele consome o pecado, ele consome o pecado. Né? Ele queima tudo que não presta nas nossas vidas. E quando Isaías declarou, coitado dele, ai de mim, Deus, pela sua misericórdia, manda o anjo, purifica-o. E quando ele ouve a voz do Senhor, quem há de ir por mim e quem enviarei? E agora Isaías fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Isaías estava purificado, Isaías estava transformado, Isaías agora estava cheio do Espírito Santo de Deus, Isaías agora estava pronto para o chamado que Deus tinha na vida dele. A minha oração nesta noite é para que você caia em si, para que você faça uma oração de arrependimento diante do Senhor, para que você volte, aleluia, ao primeiro amor. A Bíblia diz que o que Deus tem contra nós é que nós deixamos o primeiro amor, mas Deus, ele é misericórdia. Ele é um Deus de oportunidades. Deus deu oportunidade a Isaías, Deus está dando oportunidade a você também, amado irmão. Não aceita essa situação. É Romanos 8, é Romanos 12, versículo 1. Aleluia, o apóstolo Paulo, ele diz, não vos conformeis com este século, ou seja, não se conforma com esta situação, amado irmão, que você está passando. Você tem um chamado lindo, Deus te escolheu para uma grande obra nesta terra, mas você tem vacilado. Hoje é a noite de se arrepender, hoje é a noite de se tornar para o Senhor, de buscar a purificação do Senhor, de estar pronto para o chamado que Deus tem na sua vida, porque eis que os dias são maus, as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre ti virá a glória do Senhor, como assim veio a glória do Senhor naquele ano de morte, no ano que morreu o rei Uzias. A glória de Deus quer vir sobre a sua vida, porque a terra está coberta de trevas. Mas quando nós buscamos ao Senhor, por isso que o Senhor falou com Isaías, lá no Isaías 60, levanta, através de Isaías, levanta-te e resplandece, e verás a glória descendo sobre ti. Por quê? Deus falou isso porque a terra estava cheia de trevas, a terra está cheia de trevas hoje. Nós estamos vivendo dias escuros, dias de escuridão e dessas trevas. Mas o Senhor tem um chamado para você. Então se levante para cumprir, para que Deus cumpra o chamado que tem na sua vida. E quando ele diz assim, quando ele fala, quando Deus pergunta, que ele diz, eis-me aqui, aí Deus fala com Isaías e diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não vem a ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos. Glória a Jesus, glória a Deus. E a entender com seu coração, e a se converter e a ser sarado. E disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim será a santa semente, aleluia, a firmeza dela. A santa semente é a palavra. A palavra de Deus é a semente que tem que ser semeada, lançada nos corações, como está lá na parábola do semeador. E nós temos a incumbência de semear a palavra, de pregar a palavra, de cumprir o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Antes de orar, amado irmão, essa é uma palavra simples, receba aí no seu coração. E antes de orar, eu peço a você que curta, que compartilhe, que comente, que se inscreva aí no canal. E quando você se inscrever, você vai ativar o sininho, vai apertar em todas, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, ou que eu estiver fazendo uma live, em breve eu vou estar fazendo live, em nome do Senhor Jesus, vou estar entrando mais vezes durante o dia, para estar trazendo uma palavra de reflexão
para você, para a sua meditação, para o seu enlevo espiritual. Coloque a mão no seu coração, amado irmão, amada irmã. E você que ainda não aceitou Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, faça isso hoje. Escreva aí nos comentários, irmã Miriam, eu quero aceitar Jesus hoje, estarei orando por você. Terá o seu nome escrito no livro da vida e você vai buscar a Deus para que Deus possa operar na sua vida e que Ele possa cumprir o grande chamado que Deus tem na sua vida. Pai Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço nesta noite, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este vídeo, Senhor, que o Senhor me concede. Está aqui, ó Deus, deixando essa palavra para a edificação dos teus servos, Pai. Pessoas que têm um grande chamado, Senhor Deus, mas que muitos se encontram como Isaías. Que esta noite seja uma noite de arrependimento, meu Pai, uma noite de conserto. E que o Senhor venha, meu Deus, cumprir o chamado que o Senhor tem na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Deste jovem, deste adolescente. Pai, não importa a idade, mas que nesta noite seja uma noite de transformação, de bênção e de vitória. E que essas pessoas possam dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que vidas serão alcançadas e o nome do Senhor será grandemente glorificado. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus.